A Nicole Waterson era alguém popularmente conhecida por ser explosiva, tanto que a própria família tem medo de deixar ela irritada. E ela já demonstrou muitas vezes que quando ela perde a paciência, ela põe o terror em todo mundo. Só que teve uma vez que ela tentou manter a calma só para não cair nas provocações da Yuki, que é a mãe da Masami. Foi a primeira vez, inclusive, que eu vi alguém tentar de todas as formas irritar a Nicole, só que não conseguiu de primeira. E eu digo de primeira porque teve uma coisa que ela conseguiu sim irritar a Nicole depois de muita tentativa, que basicamente é quando alguém mexe com a família dela, e que nesse caso foi quando ela conseguiu irritar a Nicole. Então hoje eu quero falar de como e onde começou a rivalidade da Yuki com a Nicole, e como as duas tiveram uma batalha épica no desenho, e que inclusive reviveram isso na nova temporada de Gumball. E basicamente é sobre isso o vídeo de hoje. A mamãe tem que resolver negócios inacabados. Não me sigam, é muito perigoso. Mas se você curte conteúdo de desenho, vê se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos, beleza? E também hype esse vídeo se você gosta de Gumball. E dessa vez começa com a Nicole dando uma de Velozes e Furiosos e indo pra algum lugar a toda velocidade. Eles saíram tão às pressas que os meninos que estavam no banco de trás estavam ainda tomando café no caminho e escovando os dentes. Versão brasileira. Delarte Rio. Bem melhor. Só que parece que a velocidade que a Nicole estava indo não era o suficiente, ainda mais que eles pararam em um congestionamento. E como a Nicole estava sem tempo, ela só pegou os três e foi a pé mesmo. Só que o engraçado é que ela saiu quebrando tudo. Ei, sua maluca! Ela causou um prejuízo enorme só porque estava com pressa, basicamente essa é a Nicole. Só que no caminho ela até topou com os bandidos que estavam assaltando o banco, que como a Nicole estava sem tempo, ela acabou prendendo os bandidos, que foi bem engraçado. Saiam do banco e ponham as mãos na cabeça. Sai da frente, estamos atrasados. O lance é que toda essa pressa era para justamente os meninos não se atrasarem para a escola. Mas enquanto todos estavam tontos por viajarem na velocidade do som, foi quando apareceu a Yuki, que esperou por muito tempo para encontrar a Nicole de novo. Que nessa hora tanto o Gumball quanto o Darwin avisaram para todo mundo sair de perto porque a coisa poderia ficar feia. Anda, galera, saia, feche os olhos. Essa cena vai ter censura 18 por abundância de violência absurda. Mas apesar que o Gumball temia por ele já conhecer a Nicole, na real ela acabou surpreendendo porque ela não queria arrumar confusão. Então foi quando ela tentou se dar bem com a Yuki. E como a Nicole estava sendo pacífica para não arrumar briga com a Yuki, ela estava fazendo de tudo para arrumar confusão com ela. O lance é que nem chamando a Nicole de gorda, ela cai nas provocações da Yuki. Que depois disso os meninos até ficaram especulando porque a Nicole agiu daquela maneira. Porque a Yuki provocou muito a Nicole, só que ela não fez nada e isso era um pouco estranho. E um detalhe é que no final da aula, quando a Nicole foi buscar os meninos, a Yuki voltou a provocar a Nicole quebrando o carro dela. E até escreveu no carro dela a palavra covarde. Só que a Nicole, ela tava tentando ignorar aquilo porque não valia a pena cair nas provocações da Yuki. E não parou por aí, porque no mercado a Nicole parecia bem desanimada. E como a família percebeu que a Nicole parecia triste, o Ricardo fez algumas bobeiras para tentar arrancar um sorriso dela. Mas foi nesse momento que a Yuki apareceu no mercado e queria saber por que todo mundo tava rindo. Parece que ela estava disposta a fazer qualquer coisa para provocar a Nicole. Até quando ela tá quieta, a Yuki continua mexendo. Eu confesso que nesse momento eu não julgaria a Nicole se ela perdesse o controle e acabasse batendo na Yuki porque ela já tá provocando demais. E seria até muito merecido se ela fizesse isso, mas enfim. O lance é que é muito engraçado porque desde sempre ela tenta provocar a Nicole dando em cima do Ricardo. Nas primeiras temporadas isso era muito mais visível, como vocês podem ver. Está mais bonito do que nunca. Qual o seu segredo? Eu envelheci e engordei. O lance é que a Nicole, ela já tava ficando bolada com as atitudes da Yuki, mas como ela viu que as provocações dela não estavam dando certo, a Yuki vai embora, só que em compensação, ela fica tentando provocar a Nicole durante o episódio inteiro. Primeiro ela se apossou da mesa de trabalho da Nicole e fez ela trabalhar numa mesa minúscula. Ela mal cabia naquele lugar, que foi sacanagem. Depois ela até jogou papel na comida dela. E ainda acabou com as coisas na máquina só pra Nicole não comprar. Eu acho impressionante como a Nicole manteve a calma durante esse episódio inteiro, porque ela já perdeu a paciência em outros momentos, em outros episódios, por muito pouco. E a Yuki deu diversos motivos pra ela se estressar. Só que a Nicole foi paciente e aguentou tudo, que no fim do dia ela ficou exausta, porque foi muito cansativo as provocações da Yuki e ainda mais o trabalho. E foi então que apareceu a Masami nesse momento para explicar pra gente de onde surgiu essa rivalidade. Até porque ninguém sabia esse motivo, nem os meninos, mas essa história começou em muitos anos atrás. E a Nicole e a Yuki eram amigas de infância e estudaram juntas karatê com a
avô da Masami. E as duas eram bem unidas até que teve um torneio. E na época a Nicole, ela era uma novata comparado a Yuki, porém, na batalha final elas tiveram que se enfrentar. Então pela experiência, quem deveria ter ganhado era a Yuki, mas quem acabou ganhando foi a Nicole. Então foi quando a Yuki acabou sendo uma má perdedora. Então ela acabou viajando inclusive pro Japão para treinar, e a Nicole parou de treinar porque a Yuki acabou se afastando. Pareceu até que a motivação da Nicole para treinar era porque ela se divertia fazendo isso com a amiga, mas como ela tinha ido embora, né, não tinha por que continuar. Mas enquanto isso a Yuki, ela teve um treinamento muito pesado, e depois que ela terminou, ela queria enfrentar a Nicole mais uma vez. É por isso que ela tem raiva inclusive, porque a Nicole não quer enfrentar ela de novo. Só que teve uma coisa que finalmente fez a Yuki conseguir provocar a Nicole. A Masami, ela trouxe uma carta que ela deu para a Anaísa entregar para Nicole, e a coisa que estava escrita nessa carta era algo que a Nicole não gostou nada e saiu para resolver. E até deu uma dica inclusive para não ir atrás dela porque a coisa ia ficar feia. E quando a Anaís vai ver o que estava no papel, era a Yuki ameaçando a Nicole, que ela ia fazer de tudo para demitir a Nicole e destruir a casa dela se ela não lutasse. A mamãe tem que resolver negócios inacabados. Não me sigam, é muito perigoso. Então pensando no bem-estar da família, a Nicole acabou aceitando, até porque não tinha um outro motivo para ela aceitar. Então Yuki versus Nicole finalmente acabou acontecendo como um revanche. E essa parte da luta inclusive ela é muito legal porque ela tem um estilo de animação diferente, fazendo ali uma clássica referência a Dragon Ball, por exemplo. E a batalha das duas é mais bem animada que muito desenho por aí. O soco das duas criava ondas de choque imensa. E uma coisa que eu achei bem interessante e engraçado ao mesmo tempo é que até a animação dos meninos mudou. Eu não entendi muito bem o porquê, mas eu acho que é fazendo referência a animações de anime também. Inclusive eles ficaram muito fofos nessa animação. Mas como não conseguiram impedir a batalha da Nicole com a Yuki, era melhor só assistir. O lance é que depois de muito treino, ainda assim não foi suficiente para Yuki ganhar. Porque no fim, quem levou a melhor foi novamente a Nicole. E por mais que ela queira acabar com essa rivalidade e voltar a fazer amizade com a Yuki não consegue aceitar o fato que ela não é palho pra Nicole e acaba agindo ali de uma forma orgulhosa. O lance é que depois que ela faz isso, ela trancou as crianças embaixo da terra e tiveram que unir forças para conseguir resgatar os meninos, porque a luta das duas foi tão intensa que destruiu o lugar. Eu achei até engraçada a reação das crianças quando presenciaram essa cena e acabaram percebendo como a mãe deles são poderosas. Mas uma coisa que eu achei muito legal nesse final é que a Yuki e a Nicole conseguiram se dar bem. Desculpa, Nicole. Eu fui tão invejosa. E sem contar que a Yuki também prova que ela é uma super mãe assim como a Nicole. Ela parece um pouco chata, mas eu gosto da personalidade dela. Eu acho inclusive ela bem engraçada, então ainda bem que elas se entenderam. Foi só uma briguinha entre amigas. Ninguém se machucou. Mas apesar que elas fizeram as pazes, essa rivalidade foi revivida na nova temporada de Gumball. Parece que essa trégua foi parada por um breve momento apenas, mas vocês já vão entender do que eu tô falando. Mas se você tá vendo o vídeo até aqui, eu acho que você tá gostando. Então se inscreva para não perder os próximos vídeos, beleza? Dessa vez começa com o Gumball enjoado na escola, isso porque ele estava saturado do almoço. Isso porque todo dia acabam servindo a mesma coisa. Fritinhos de frango. Nuggets à la frango. Nuggets de frango. Ou seja, todo dia tinha alguma comida envolvendo frango. Até porque era só uma variação do frango, então dá pra entender por que ele estava enjoado. Só que depois que ele fica saturado de ver 300 pratos de variantes de frango, é quando ele sentiu um cheiro muito bom vindo da cantina. E era nada mais nada menos que a Masami com um prato diferenciado. E realmente era a única coisa diferente dali, até porque ela trouxe de casa. E só de sentir o aroma, o Gumball tava se imaginando comendo aquela maravilha. Só que tava muito engraçado porque olhando em volta parecia que o Gumball tava maluco. Só que depois que o Gumball viu o almoço da Masami, ele ficou muito mais interessado naquele almoço. Só que a Masami dá uma de patricinha e diz que o nutricionista dela mandou ela evitar nuggets. E o pior de tudo é que ela vai embora e nem chegou a comer. Parece que ela só tava ali pra fazer inveja pro Gumball, sabe? E como o Gumball ia comer já que ela não queria, apareceu o mordomo dela pra levar o prato. Porque eles poderiam ao menos ter deixado pro próprio Gumball comer, já que a Masami parecia ter desistido, sabe? Só que assim como gente rica é mesquinha, a Masami também erra, então acabou não deixando. O lance é que o Gumball chegando em casa, ele pediu pra Nicole fazer aquele macarrão com queijo pra ele. E quando ele viu aquele prato e pensou que ela tinha preparado, ele achou que provaria um macarrão com queijo delicioso. Só que quando ele vai tentar comer, é aí que ele tem uma decepção. Opa,
Ou seja, aquilo era uma embalagem e o conteúdo dentro é tipo um miojo velho, sabe? E a Nicole até ficou brava porque a família deles não é tão rica quanto a família Yoshida. Até porque a Nicole acabou lembrando da treta antiga que ela tinha com a Yuki. E como eu falei anteriormente, apesar que eu e a Nicole fizeram as pazes, eu percebi que a Yuki pode até considerar a Nicole como uma grande amiga. E é por isso inclusive que a Yuki trata ela como uma rival. Até porque ela não consegue ignorar o fato que a Nicole é mais forte que ela. Deve ser por isso que ela é desse jeito. Só que no fundo eu acho que ela gosta da Nicole, mas continuando, a Nicole não é alguém que perdoa fácil, tanto que ela guarda rancor da Yuki até hoje. Além que ela ficou tão brava pelo Gumbo querer comer como os Yoshida que ela acabou falando pra ele, ela acaba falando que se ele quer tanto assim comer aquele macarrão com queijo, é melhor ele morar com ela. A Nicole falou isso da boca pra fora, mas ela não imaginava que o Gumbo acabaria vendo isso como uma boa ideia. Talvez eu vá fazer isso que você me disse. E depois dessa parte, meio que o Davi não aparece mais daqui pra frente. Isso porque ele tem uma forte alergia à lactose, tanto que ele tava parecendo um baiacu. Então o Gumbo ia ter que ir na casa dos Yoshidas sozinho e foi exatamente o que ele foi fazer. O Gumbo queria criar qualquer desculpa pra ir pra casa dos Yoshida. E a primeira que ele pensou é que a Masami esqueceu o livro dela na escola, então ele tinha levado pra ela. Só que depois disso é quando a Yuki aparece, porque ela viu um Watterson na casa dela. Porque como eu tinha falado, a treta dela com os Watterson ela é muito antiga. Mas uma coisa que eu achei engraçado é que parece que a Yuki acha o Ricardo bonitão. Vocês Watterson são todos iguais. Sem classe, sem honra. Para o seu pai, porque aquele homem é um filé sobre rodas. Isso porque foi a única pessoa que ela não xingou. E a Nicole que se cuide, porque senão ela pode acabar dando em cima do Ricardo. Só que depois disso, o Gumbo fala coisas pra Yuki sentir pena dele. Tipo que a família dele é muito pobre e não tem condições de comer uma comida boa. Ele falou isso na intenção de ganhar um macarrão com queijo que ele tanto queria. Ele queria ver se isso amolecia o coração da Yuki, sabe? E parece que tinha funcionado, porque ela estava disposta a fazer o que o Gumbo queria. Ela deixaria o Gumbo provar o macarrão com queijo. E parecia que tinha dado tudo certo, apesar que quando isso acontece a gente tem que desconfiar. Até porque a Yuki pensa que para comer o macarrão com queijo dela, a pessoa tem que ser digna. E com digna, ela quer dizer ter classe. Então ela ia basicamente ensinar o Gumbo a ser uma pessoa digna de comer macarrão com queijo. Então para começar, a Yuki queria que o Gumbo se vestisse como eles. E nessa hora a Yuki acabou mostrando que a casa dela ela é muito tecnológica e controlada, porque ela faz tudo isso com um controle remoto. Inclusive, lembre desse controle porque ele vai ser muito importante mais pra frente. E ela queria que o Gumbo se vestisse de uma forma que exala a confiança. Inclusive, ela vai ter que ter paciência, porque o Gumbo tá aprendendo. Só que depois ela apresenta pro chefe de cozinha da casa que a aparência dele, eu confesso que me surpreendeu um pouco. Só que agora chegou a vez do Gumbo provar que tinha um paladar refinado. E aí o que mandou o Gumbo provar uma coisa que até me surpreendeu sobre o que era. Gosto de suco de café quente que passou pelas tripas de um gato selvagem. Realmente, pessoas ricas gostam de coisas estranhas. Mas uma coisa que eu achei muito engraçada é que até pra comer macarrão com queijo, o Gumbo tem que ser bom de tênis. O que isso tem a ver com provar um simples macarrão com queijo, eu não faço ideia. Mas parece que o Gumbo, ele tinha que passar por uma série de testes pra fazer isso. Eu nem sei se vai valer a pena no fim, mas a gente vai descobrir isso. Só que depois desse teste, foi a vez do Gumbo ver se ele sabia a diferença entre um holograma e um cavalo real. Que o Gumbo até pensou, inclusive, que a prova dele era só andar a cavalo. Só que ele acabou se dando mal por ter dado uma de espertinho, sabe? Mas após isso, o Gumbo continuou seu treinamento para ver se ele provava que era digno de comer o macarrão com queijo. Que inclusive, o treinamento dele não foi nada fácil. O lance é que depois de uma árdua quantidade de treinamento que o Gumbo fez com a Yuki, ele começou a aprender a como fazer as coisas da maneira correta. E ele começou a melhorar cada vez mais, apesar que ele tava dando uma de espertinho no fim do dia. Porque a cara do Gumbo fazer esse tipo de coisa, sabe? O lance é que finalmente o treinamento do Gumbo tinha acabado. Isso porque ele deu todas as respostas que a Yuki queria, fazendo parecer que ele finalmente atingiu o seu pico máximo. Eu preciso comprar um armário novo. Exato! A gente nunca usa nada 2 vezes. Só que nesse instante, a campanha da casa toca e era ninguém mais nada menos que a Nicole. Ela queria saber se o Gumbo tava naquela casa, basicamente. Porque como podem ver pela janela, já era noite praticamente. Então como a Nicole percebeu que o Gumbo tava fora de hora na rua, ela acabou indo procurar por ele porque soube que era uma má ideia o que ela falou mais cedo. Naquele momento que ela fala pro Gumbo ir morar com os Yoshida, sabe? Até porque o Gumbo é maluco e ele realmente foi fazer isso. Só que foi nesse instante que a Yuki aparece e temos uma baita cena que parece anime. Exatamente uma coisa que marcou tanto a Yuki quanto a Nicole quando elas se encontraram pela primeira vez. Inclusive, eu adoro muito essa referência. Yuki Yoshida.
Não se preocupe com seu filhinho, ele está aqui conosco. O lance é que a Nicole, ela não parecia estar interessada na Yuki, porque é aquela história, quando um não quer, dois não brigam. Então a Nicole só queria saber onde que o filho dela estava, e ignorou total o espírito de rival que a Yuki tem. Mas essa parte ela foi bem engraçada, porque quando a Nicole vai até o Gumball, ele estava agindo como alguém riquinho, tanto que ele estava cheio de soberba e até usando um cabelo diferenciado. E um detalhe interessante, ele estava usando um brinco também. Isso é uma coisa que eu não esperava do Gumball riquinho, mas finalmente o chefe tinha chegado com o tão aguardado macarrão com queijo que o Gumball queria. Temos que lembrar que o Gumball se esforçou muito para conseguir aquilo. Ele já estava até babando só de ver aquele prato. Só que nessa hora apareceu a Nicole e confiamos que ela estragou o sonho do nosso querido Gumball. Ela estava inclusive até surpresa de ver ele vestido daquele jeito. Mas foi quando a Yuki apareceu e explicou que aquela roupa ela é muito cara. Inclusive, ela tem uma roupa japonesa. E a Yuki até falou que o Gumball agora gosta de usar coisas finas. Eu até achei engraçado essa parte porque pareceu que a Yuki adotou o Gumball. A Yuki até falou inclusive que a Nicole fracassou como mãe. É como se ela tivesse reeducado o Gumball, pelo menos era o que ela achava. Até porque o Gumball estava nos padrões que a Yuki gosta. E isso acaba soando que ela agora gosta dele mesmo que ele seja um Watterson. Como se o Gumball fosse filho dela. O lance é que o Gumball ele já estava sem paciência e voou em cima do chefe para pegar o macarrão com queijo. O que acaba fazendo ele agir como alguém sem classe e quebrar tudo. O que isso decepciona a Yuki. Então já que o Gumball provou que ele não tinha um pingo de classe, o carinho que a Yuki tinha por ele acabou. Então ela só manda o mordomo limpar aquela bagunça que ele fez e chama os robôs para tirarem tanto o Gumball quanto a Nicole dali. O lance é que após isso a Nicole acabou motivando o Gumball, porque apesar deles serem pessoas que não têm condições de comprar macarrão com queijo, tipo comer comida fina todo dia, sabe? Isso não significa que eles são inferiores aos Yoshidas, e ele não precisava deixar as palavras amargas da Yuki afetar ele. E por um lado, a Nicole estava certa, mas é aí que o Gumball toca na ferida, porque ele lembra das coisas que a Yuki falou, então é aí que mostra que a Nicole não leva desaforo pra casa. E lembra que eu falei para não esquecer daquele controle que controla a casa inteira? Ele acabou sendo importante agora, porque como vingança, a Nicole acabou usando ele para isso. Parece que ter uma casa inteligente e moderna como o da Yuki acabou não sendo uma boa ideia. Até porque ela pode não só se virar contra você, como alguém pode usar pra isso como a Nicole fez. Só que depois que a Nicole fez isso, ela topou com o mordomo que é aí que ela pensou que tava em problemas. Só que na verdade, ele não pensava em entregar a Nicole, ele foi ali pra se demitir. Não só ele, como o chefe de cozinha, também tava de saco cheio daquela casa. Só que ele acabou falando que caso derem uma carona pra eles, o chefe faz o macarrão com queijo que o Gumball tanto queria. O preço por uma carona eu achei até que bem justo. Cozinho aquele macarrão com queijo pra você, se me derem uma carona. Ô mãe, eu vou pedir nuggets de frango, você vai querer comer? E é assim que a rivalidade da Nicole e Yuki começa, que apesar de serem grandes amigas, elas também são rivais. E até os produtores gostam dessa rivalidade por ter inclusive dado uma animação diferente pra isso, que foi uma coisa inclusive que eu achei muito legal. Mas me diga, você gosta da Yuki ou acha ela chata por agir assim? Deixe nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês também, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.